Olá, meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez para gravar o vídeo de quarta-feira, do estudo de quarta-feira, e é bom lembrar, né, que nós estamos aí na sequência do livro de Crônicas, terminando agora Primeira Crônicas, e fala sobre algo muito interessante. Essa parte desse livro fala algo muito interessante sobre os últimos dias de Davi. Davi, ele tinha um sonho no coração que era construir o templo, né, o templo do Senhor, né, que seria a casa de Deus. E Deus não deixou Davi construir, falou que ele era presunçoso. Quando ele resolveu fazer a casa do Senhor, ele estava com presunção no coração, estava orgulhoso. Ele falava que ele morava em palácio, o Senhor morava em tendas. E o Senhor adverte ele, fala assim: quem é você para fazer alguma coisa por mim? Desde quando eu te pedi alguma coisa? E se eu desejasse ter uma casa, eu já não teria pedido a outras pessoas, e porque seria só você o responsável por construir. Nessa parte aí a gente vê que Deus fala não ao projeto de Davi, né? A grande questão de hoje para a gente meditar é o seguinte: e quando Deus fala não para você? E quando Deus diz não aos seus sonhos e seus projetos? Como é que você reage? Davi, ele não se abateu com aquilo, ele não ficou triste com aquela situação. Davi era um homem segundo o coração de Deus, então Davi entendia muito bem esse relacionamento dele com Deus, ele entendia muito bem a posição dele nessa situação. E ele, em vez de se abater, em vez de deixar esse projeto para lá, não, muito pelo contrário, ele mergulha a fundo nesse projeto, ele faz a planta do templo, ele junta riquezas para a construção do templo. E Deus tinha prometido que o filho dele ele ia construir o templo. Então ele vai e faz uma grande doação. Está lá nos capítulos 28 e 29 de Primeira Crônicas, falando sobre essas doações que Davi fez. Muito dinheiro, muito ouro, muita prata. Alguém que não se deixou abater quando Deus disse não, ele contribuiu para que tudo isso fosse bênção. Mais interessante que Davi, ele depois que ele comunica ao povo que ele ia fazer aquilo, o povo também se reúne e dá uma grande quantidade de dinheiro também, uma grande quantidade de ouro também, de prata também, para ajudar Davi, né, a entregar tudo isso para Salomão, que seria o construtor do templo. Então Davi se emociona e agradece a Deus e fala: Senhor, tu é mesmo dono de tudo. Quem diria que esse povo ia se juntar para doar todas essas coisas para fazer a sua casa? Irmãos, quando a gente ouve um não de Deus, a gente tem que realmente entender que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo é bênção. E o Senhor não fala não se não for bênção para você. Ah, mas pastor, às vezes eu queria tanto uma coisa, o Senhor fala não porque o Senhor te ama. Imagina você pai, você mãe, se seu filho te pede alguma coisa que vai ser prejudicial a ele, você tem que dizer não. Mas por que você diz não? Porque você o ama. Porque se você não o amasse, você dava as coisas, você não contrariava. Mas aquele que ama, ele mesmo contrariando, ele vê o que é melhor. Foi assim com Moisés. Lembra lá da história de Moisés que queria entrar na terra prometida e o Senhor falou assim: não, você não. E a princípio parece que o Senhor é muito ruim com Moisés. Moisés insiste depois, querendo entrar na terra prometida, e o Senhor fala assim: não. Você caminhou 40 anos no deserto com o povo. E agora, quando chega na porta da terra prometida, o Senhor fala: não, Moisés, você não vai entrar. Sabe por quê? Porque nesses 40 anos que o povo ficou no deserto, eles precisavam de um professor. Eles precisavam entender quem era Deus. Eles precisavam de um seminário aprofundado de quem era Deus. O povo saiu do Egito sem sequer saber o nome de Deus. Chegou aos 40 anos depois, que caminhou no deserto, sabendo tudo sobre Deus e o que Deus queria, quem seria aquele povo abençoado. Moisés precisou ensinar o povo a deixar de ser escravo, aquele povo que nasceu no cativeiro, aquele povo que era escravo,
e que quando foi para o deserto tinha mentalidade de escravo, precisou de 40 anos para perder aquela mentalidade de escravo para entrar na Terra Prometida. Precisava de um professor na época. Agora, só que dentro da Terra Prometida existia vários povos, inclusive gigantes, né? Como os espias da Terra viram, né? Homens grandes que pareciam, né, aos olhos daqueles homens, o pessoal de Israel parecia gafanhoto. E eles mesmos falaram assim, nós mesmos nos sentimos gafanhoto diante deles. De tão grande que eram aqueles homens da terra. Então, o próximo líder ele teria que dominar aquela terra e vencer até os gigantes, vencer todos os povos e tomar aquela terra. Não precisava mais de um professor, não precisava mais de alguém para explicar quem é Deus, mas precisava agora de um guerreiro. E Moisés já estava com a idade muito avançada. Moisés já estava com mais de 100 anos de idade. Já não tinha mais condições de ser guerreiro, de liderar o povo na batalha. Precisava que outro fizesse isso. Então eu imagino que depois que aquele povo entra na Terra Prometida e Moisés fica lá no monte olhando o povo entrar na Terra Prometida, o Senhor recolhe Moisés e diz o seguinte para Moisés, Moisés, olha o que eu preparei para você. Uma terra prometida, de verdade. Uma terra prometida em que você não vai lutar, uma terra que você não vai sangrar, uma terra que você não vai suar para conquistar. E essa terra você não vai sentir dor, não vai chorar, não vai sentir nenhum desses males que tem na terra. É a Nova Jerusalém, é o céu para a gente. O Senhor tirou Moisés porque estava poupando Moisés daquele sacrifício todo. E mesmo que Moisés entrasse na Terra Prometida junto com o povo e outro liderasse, a sombra da liderança de Moisés ia sempre atrapalhar quem estivesse na frente. Né? Você lembra que Caleb teve grande dificuldade com isso? Caleb teve uma dificuldade muito grande para entender que ele estava no lugar de Moisés. E foi preciso que Deus também falasse isso com o povo. Olha, agora é Josué que está no meu lugar. E seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, vou ser contigo. Deus repete isso. Só no primeiro capítulo, Deus repete 5 vezes para Josué. Olha, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo como foi com Moisés. Então imagina se Moisés também estivesse junto. Que carga seria para Josué? Né? Então era melhor, naquele momento, recolher Moisés. E foi isso que Deus fez. Então, quando Deus falou não para Moisés, era muito mais uma premiação do que simplesmente uma negação. Quando Deus fala não para Davi na construção do templo, o que isso quer dizer? Eu tenho um outro exemplo interessantíssimo de não de Deus que é bênção para a nossa vida e todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Repito novamente. Um conhecido aqui, muita gente já conhece essa história, eu sou fera em contar a história de novo, né? Da história de um rapaz, membro de uma igreja batista também aqui, local, né? Já foi membro junto com a gente, ele contou a história uma vez, há muito tempo atrás, quando a fábrica de Coca-Cola ainda residia aqui na nossa localidade, em Itambi. Ele trabalhava numa rede de hotéis, lá em Copacabana, ganhava pouco, trabalhava muito, trabalhava por escala, muitas vezes no final de semana, e não podia ir à igreja por causa disso. Então ele vai e pede uma vaga na Coca-Cola. E ele consegue a vaga e ele faz os testes físicos, documentais e tudo direitinho, tudo aprovado para começar, só faltava passar pela psicóloga. Então esse jovem, na época, né, que agora já está na minha idade, então já não está muito jovem não, naquela época ele começou a agradecer a Deus porque poderia agora ter todos os domingos para estar na casa de Deus, todos os domingos para fazer a obra do Senhor, podia estar todos os domingos com a família e perto de casa e ganhando um salário até um pouquinho melhor, né? Tava tudo certo para ele, mas essa psicóloga do nada resolveu reprovar o rapaz. Então ele ficou decepcionado porque Deus falou não para ele. Só que 3 meses depois, a Coca-Cola fechou. A Coca-Cola faliu, a fábrica aqui perto de casa. E Josinaldo ficou sem a vaga dele, continuou trabalhando no mesmo serviço e
Logo depois ele ainda foi promovido, ainda recebeu um pouco mais. E se eu não me engano, ele trabalha até hoje nessa rede de hotéis. Então, muitas vezes, o não do Senhor é bênção para a nossa vida. Davi estava lá querendo construir o templo e o Senhor falou não. Então, Davi vai, reúne tudo que ele podia reunir, não se abala com isso, junta os tesouros, junta o dinheiro, dá a planta do templo para Salomão, fala, olha, você tem que fazer isso aqui, segue todo esse esquema todinho. E sabe o que ele fez depois disso tudo? Ele descansou. Ele passou a bola para Salomão e agora quem era responsável por obra, por pedreiro, por ajudante, de carregar material que falta e tudo, mas todos aqueles transtornos que uma obra traz, que quem constrói sabe, né? E quem já fez a sua própria casa sabe como é desgastante uma obra. Tudo isso agora era por causa de Salomão. E Davi passou o reino para ele e ficou de boa. Davi ainda viveu algum tempo depois que passou o reino para Salomão de boa. E lá no finalzinho do capítulo 29 de Primeira Crônica, terminando já o livro, fala o que sobre Davi? Fala que Davi morreu de uma boa velhice, cheio de dias, com muita riqueza e muita glória. Olha que privilégio. Quem não deseja isso no final dos dias, dizer assim, esse morreu farto de dias, quer dizer, morreu com muitos dias de vida, não morreu prematuramente. Quem não queria ouvir que morreu, né, de uma boa velhice, viveu muito, mas viveu bem, que é importante, e teve riquezas e teve glórias, né? É o privilégio de quem segue ao Senhor. Davi, ele já estava velho quando ele passou o trono para Salomão, e ele pôde ver na sua velhice todo esse transtorno da obra, todo esse transtorno da construção, mas só observando, vivendo da boa velhice dele. Imagina as pessoas saindo para trabalhar e Davi saindo para pescar, né? Vou pescar um pouquinho porque vocês estão muito estressados aí para trabalhar, viveu numa boa velhice. Em Samuel, né, no livro de Samuel, que também conta a história de Davi, fala que ele, né, na velhice, ele ainda se casou mais uma vez com uma virgem novinha que servia só para aquecê-lo por causa do frio, né? Então ele tinha um vidão, mulher nova, pescaria, né? Tudo que uma boa pessoa quer de uma boa velhice, aposentado, rico, né? Usufruindo do que ele podia, do que ele fez na sua vida toda. Imagina se ele entra nessa construção do templo, como seria a velhice dele turbulenta. Entendamos, irmãos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E até quando Deus diz não, é bênção, porque Ele me ama. Então, quando Ele diz não, é porque é melhor para mim. Sempre foi assim. Apesar dos meus conceitos e achar que aquilo seria ótimo para mim, Ele sabe no fundo aquilo, o transtorno que aquilo vai trazer. Então ele diz não por amor. Entendamos quando o Senhor diz não. E vivamos conscientes e alegres, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Que os irmãos meditem nessa palavra. Esse é o estudo de quarta-feira, dessa quarta-feira agora. E em breve, né, nós retornaremos aos nossos estudos, estaremos junto com os irmãos, naquele debate gostoso, que aqui não dá para falar com os irmãos, né? Eu falo, só falo, os irmãos não me questionam, não fazem pergunta, não acrescentam algo ao estudo, mas dá uma saudade danada, mas a gente vai voltar lá, tá bom? Fica com Deus e até breve.